Olá, meus queridos alunos, turminha do segundo ano, vamos lá para a aula de arte, para a gente fechar mais uma semana, né? Então, a aula passada de arte, nós falamos como a cultura brasileira teve influência de outras culturas, como a cultura indígena, a africana e a portuguesa. Hoje nós vamos para o capítulo 2. E aí o capítulo 2 vai falar um pouquinho da arte indígena, tá? E vai falar que ela é diversificada, quer dizer, tem várias artes. Vai falar da arte plumária, que é quando eles usam penas para fazer cocários, para fazerem brincos, para se enfeitarem, né? Vai falar da arte corporal, que é da pintura do corpo, que os índios gostavam de se pintar. E vai falar da cerâmica, tá? E que essa arte da cerâmica, ela é chamada de marajoara. Por quê? Porque as primeiras cerâmicas foram feitas lá na ilha do Marajó, que fica no estado do Pará. Por isso que vem de Marajoara, ilha de Marajó, tá? Então a gente vai fazer a leiturinha, a Tiana vai explicar e depois vocês vão fazer as atividades. Então vamos para a leitura. Vamos lá, ó, a página 246, botando data, tá? 22/5/2020, capítulo 2, lá em arte, tá? Tiana vai começar a leitura. Vamos acompanhar a leitura, porque a gente precisa treinar a leiturinha, tá? Então vamos lá. Desculpa, vamos lá. Antes dos portugueses chegarem em seus navios pelas praias do Brasil, existia aqui tribos indígenas a quem chamamos de nativos, já sabia, brasileiros, nativos brasileiros. Foram eles que deram origem à nossa civilização e, através de suas diversas tribos, produziam uma arte cheia de beleza e encanto. Nativo é todo aquele que pertence ao lugar onde nasceu, tá? Então, é nativo de tal lugar, porque ele nasceu naquele lugar. Os nativos brasileiros, quando fala nativo brasileiro, está falando de quem? Muito bem que falou dos índios. Eram muitos e se dividiam em tribos. Cada tribo tinha uma maneira de se comunicar e uma língua própria, além de representarem seus símbolos e mensagens de um jeito bastante particular uma da outra. Então, ele está falando que cada tribo falava de maneira diferente, não eram todos que falavam a mesma linguagem. Porém, praticamente todas as tribos usavam a plumagem das aves para os enfeites do corpo, plumagem quer dizer as penas, e de seus materiais de caça, pigmentos naturais para a pintura corporal e a argila para a produção de cerâmica. Agora vamos conhecer melhor a arte indígena, tá? Então vamos lá. A arte plumária, olha, os índios têm o costume de enfeitar o corpo com máscara, colares, braçadeiras, brinco, pulseiras e cocares. Estas peças são produzidas com penas e plumas de aves e levam o nome de arte plumária. Olha aqui, olha, o cocá dele, olha, a arte plumária que ele está usando. Bem bacana, né? Vamos falar da pintura corporal. Os índios, para tornar uma tribo diferente da outra e para mostrar a diferença de poder entre os índios de uma mesma tribo, usavam corantes retirados da própria natureza. Olha que bacana, da própria natureza, eles tiravam, ó, as tintas, ó, eles conseguiam fazer diferentes cores para pintar o corpo, para criar cores, ó, o que a Tiana está falando. Por exemplo, frutas, carvão, extrato de folhas, entre outras coisas. E aí aqui também está falando que essa arte de pintar o corpo diferenciava um índio do outro, tá? Dessa forma, criam cores e pintam seus corpos com desenhos que demonstram a tribo a que pertence e quem eles são na ordem de sua tribo.
Essa prática é antiga, desde bem antes da chegada dos portugueses. Tá vendo que interessante? E a cerâmica, olha, esta é uma arte indígena bastante conhecida até fora do país. A cerâmica produzida pelos índios brasileiros teve origem na ilha de Marajó, a Ana falou, no estado do Pará. E por isso tem o nome de arte marajoara. Ela é cheia de desenhos com muitos detalhes que lembram as formas geométricas, com linhas e curvas. Os índios produziam suas peças para utilizá-las no dia a dia. E eles utilizavam como potes, vasilhas e pratos, mas também faziam para decorar e divertir como vasos, estatuetas e brinquedos, tá? Ó, continuando aqui no vocabulário, vamos ver o que significa cerâmica, tá? É toda peça produzida através de argila. Argila é um tipo de barro, tá? Um tipo de mineral como o barro, ó, a Tiana acabou de falar. Que ao ser modelada e cozida, vira uma peça resistente. Virando, tem uma atividade resolvida aqui, que a Tiana vai ler porque acha bem interessante, tá? E depois a Tiana vai ler o aprendendo um pouco mais. As tintas podem ser criadas com elementos da natureza. A gente acabou de ler isso, que os índios tiravam todas as tintas que eles usavam da natureza. Então aqui, ó, sim, os índios fizeram isso muito antes da chegada dos portugueses, retirando de flores, minerais e frutos os corantes naturais. Aprendendo um pouco mais, os índios possuem uma habilidade manual muito interessante. Exemplo disso é a arte da cestaria. Por que cestaria? Eles faziam cestos usando palhas, bambus, tá? Outro tipo de produção artesanal, faziam com a mão, praticada por eles, através da palha e fibras naturais de árvores. Eles vão criando trançados e dando uma forma em cestos que são muito utilizados para transportar alimentos. Quanta coisa interessante que nós aprendemos nessa aula, né? Então, olha, nós temos aqui, olha, os exercícios, tá? Também não tem nada de complicado e depois da gente comentar toda essa cultura, toda essa arte bonita do povo indígena, vamos fazer os exercícios e até a próxima aula. Beijo da tia, muita saudade.